Como é que você analisa, Josias, essa fala de Joe Biden e a expectativa para essa reunião de hoje do Conselho de Segurança da ONU? Bom, primeiro, em relação ao Conselho, Fabiola, em 10 dias, essa guerra entre Israel e o Hamas aumentou o abismo que existe entre o cinismo, que marca a atuação do Conselho de Segurança da ONU, e o realismo escancarado no drama humanitário na faixa de Gaza. O Brasil, que é o presidente rotativo do Conselho, ainda negocia os termos de uma resolução humanitária, mas a relevância de uma decisão das Nações Unidas hoje decresce na proporção direta do crescimento do número de cadáveres. O esboço da resolução que a diplomacia brasileira negocia contém ali um apelo para que Israel recue do ultimato que deu aos civis, para que abandonem o norte da faixa de Gaza, mas a essa altura, como o próprio Jamil já nos revelou aqui, mais de 1 milhão de pessoas já se deslocaram caoticamente rumo ao sul. O texto trata a carnificina do Hamas como um atentado terrorista, uma concessão do Brasil a exigências dos Estados Unidos, de países europeus, e pede um cessar-fogo humanitário. O problema é que o direito de Israel à defesa já se perverteu, já se converteu numa punição coletiva que transformou a resposta ao terror numa punição à população de Gaza, punição indiscriminada, um crime de guerra. Então, no momento de falar em cessar-fogo, o texto vai virar um asterisco. Hoje, os cadáveres são contados ali, se somarmos os cadáveres do lado dos judeus e dos palestinos, em mais de 4 mil pessoas. Então, esse cessar-fogo também já se tornou uma exigência, entre aspas, inócua. As pessoas já estão morrendo. Então, depois de mais esse surto de ódio ali no Oriente Médio, Fabiola, as Nações Unidas podem começar a pensar em arrendar ali a sua sede em Nova York para uma rede hoteleira. Aquela bela intenção de uma comunidade mundial gerida com propósitos pacíficos, começou inclusive com a Liga das Nações, depois da carnificina da Primeira Grande Guerra Mundial, ela não sobreviveu às sucessivas desmoralizações das Nações Unidas. Ainda que o Conselho de Segurança da ONU conseguisse aprovar uma resolução, não é certo que os atores da guerra respeitassem esse texto. É preciso que o Israel se disponha a abrir corredores humanitários. Hoje há uma exigência ali para, inclusive, não se fala nem em saída de pessoas, mas Israel quer inspecionar os caminhões que entrariam em Gaza para saber se, junto com alimentos e remédios, não estão entrando armamentos. Não se sabe como essa inspeção seria feita e onde seria feita e de que maneira. O Egito receia abrir as suas fronteiras. Hoje, a única porta de saída da faixa de Gaza, tem medo de que entrem lá terroristas do Hamas, tem medo de que um êxodo de palestinos complique a sua situação no território interno doméstico. Então, é um drama que já se impôs à resolução da ONU. A resolução chega com atraso. Então, nesse cenário, Fabiola, os atores que estão agindo ali na região, mais precisamente os Estados Unidos, amanhã o primeiro-ministro, o chanceler da Alemanha, o Olaf Scholz, vai também a Tel Aviv. Hoje, o Antony Blinken, que é a voz do governo americano, o secretário de Estado dos Estados Unidos, retornou a Israel, ele que já tinha estado com o Benjamin Netanyahu na semana passada, depois saiu em visita aos países árabes, a vários países árabes com os quais os Estados Unidos mantêm relações, e agora está retornando a Israel, como para passar ao Benjamin Netanyahu as impressões que ele recolheu nesse país, porque o grande receio hoje é de que esse conflito se transforme numa encrenca regional, não apenas entre Hamas e Israel. Então, esses atores tendem a ter uma voz mais ativa do que as vozes do Conselho de Segurança da ONU, Fabiola. Então, o Biden, que hoje dá um apoio irrestrito a Israel, como sempre, tenta calibrar esse apoio, porque dependendo da resposta, e ela já é demasiado desumana da resposta de Israel, isso pode respingar
do próprio Biden, que é candidato a estar ali às vésperas de uma campanha eleitoral. Então, ele não pode enganchar na sua campanha um drama humanitário. Então, essas vozes, Fabíola, as vozes do mundo real, sobretudo a dos Estados Unidos e a do Netanyahu, ali, do primeiro-ministro de Israel, elas tendem a importar mais do que essas vozes cínicas do Conselho de Segurança que vão aí para a terceira reunião, desde o 7 de outubro, da carnificina lá promovida pelos terroristas do Hamas, e não conseguiram tomar nenhuma decisão. Até eu citei aqui o Biden, vamos até colocar a fala dele, Jamil, eu queria ouvir rapidamente a sua opinião sobre o que ele disse, que o Hamas precisa ser extinto, essa fala forte, e também ele fazendo esse alerta para Israel. Vamos assistir. I think it'd be a big mistake. Look, what happened in Gaza, in my view, is Hamas and the extreme elements of Hamas don't represent all the Palestinian people. And I think that it would be a mistake for Israel to occupy Gaza again. But to going in and taking out the extremists, the Hezbollah is up north, but Hamas down south is a necessary requirement. There needs to be a Palestinian Authority. There needs to be a path to a Palestinian state. The most important thing is ending this brutality and to hold those who committed it accountable. Israel has one of the finest fighting forces in the country. I guarantee we're going to provide them everything they need. We're saying we're going to do everything in our power to find those who are still alive and set them free.